Olá malta, bem-vindos ao meu primeiro vlog. Vou agora a caminho do autocarro para ir para Kyoto. São 9h15. O autocarro parte às 10 e chega às 6 da manhã. Foi a opção mais barata que encontrei. E estou nestas condições. Um bocado preocupada a deixar o gato durante tanto tempo, mas eu comprei-lhe um dispensador de comida automático. E também tenho uma câmera e consigo falar com ele e vê-lo. Portanto, acho que ele vai ficar bem. Eu já sabia que isto ia acontecer eventualmente quando o trouxe, mas é sempre difícil deixá-lo. Três e meia da manhã, parámos agora aqui numa estação de serviço. Vou comprar água que não trouxe. E pá, tudo tão desconfortável. Quase não consigo deitar na minha cadeira. Esta estação de serviço é basicamente só vending machines. Não faço a mínima ideia de quanto tempo é que tenho. Portanto, vou só ver isto e voltar para o autocarro. Acabei de chegar a Kyoto, ainda nem sequer é dia. O plano é deixar as malas num cacifo na estação e ir visitar um templo, para começar. Até a estação de Kyoto. Vou deixar a minha mala aqui neste cacifo. Tem um corredor aqui enorme de cacifos. Até lá ao fundo. Vamos aqui nessa às 4 da tarde, se não me engano. Portanto, there's no way que eu vou andar com esta mala até às 4 da tarde. Fiz aqui meio que este plano dos meus dias. Aqui o último está assim um bocado em aberto. Please take your usage receipt. É ali que vamos. Então eu mandei vir um café latte e uma sandes de queijo com atum. Já estou um bocadinho mais bonita, já posso ir apanhar o autocarro. Malta, primeiras impressões de Kyoto até agora. Está a adorar, parece-me completamente diferente de Tóquio. Menos pessoas, também ainda é super cedo. Mais tradicional. De repente parece silêncio na rua. Eu acho que isto é um restaurante, olhem este restaurante. Super clean, tirando aquela teia de aranha ali. As minhas costas não estão preparadas para estas subidas. Juro, dói-me tantas costas ao autocarro. Agora, para visitar ali dentro, tenho que comprar bilhete. 500 ienes.
aquelas pessoas estão a ver. É isto. Estamos dentro do schedule, falta um pouco para as 9 e eu já passei ali pelaquela parte mais importante. Eu percebi agora que não falei muito sobre a viagem de autocarro. Assim, eu não aconselho. A única coisa que vale a pena é porque é metade do valor do Shinkansen, mas achei desconfortável. O autocarro tem casa de banho e assim que começa a andar vai completamente às escuras. As cortinas estão completamente fechadas, ninguém abriu cortinas, nada. Quando o autocarro fica às escuras não é permitido usar telemóvel por causa da luminosidade do telemóvel. Obviamente não é permitido falar ao telefone. Aliás, durante a viagem toda eu não ouvi um pio. Ninguém falou naquele autocarro. E as pessoas realmente não estavam, pelo menos do meu campo de visão, não estavam assim a usar o telemóvel enquanto o autocarro estava escuro. E mesmo quando foi para paragens, as pessoas tipo saíam, entravam super em silêncio, super calmas. Portugal could never. Desculpem lá, quem vier aí, não sei quem. Portugal could never, ok? Eu não consigo fazer uma viagem de Faro-Lisboa, vice-versa, seja de comboio, seja de autocarro. Sempre alguém que vai ao telefone a falar. A viagem toda super alto, a carruagem toda consegue ouvir, ou o autocarro todo consegue ouvir. E agora que já deitei isto cá para fora, vou continuar com a minha viagenzinha zen. Olhem, on time, não me apressei nem nada. Falta 10 minutos para as 9, o outro lado abre às 9. Vou agora apanhar um autocarro para ir para lá. O tempo fica lá para trás. Um hotel lindíssimo. Como as plantas estão tratadas aqui. Veja uma montra cheia de gatos. Vim ao 7-Eleven alimentar o meu novo vício. OK ボタンを押してください。Vou experimentar aqui esta bebida de pesco. 4% de álcool. Assim que ainda não sei, mas... Vamos aqui. Isto foi tipo 1 euro no Lawson. Isto é das melhores bebidas que eu já bebi. What the hell? Bebidas de pesco aqui. Melhor cena de sempre. Vocês, meus amigos que vierem visitar o Japão, preparem-se porque eu vou-vos dar bué bebidas de pesco para vocês provarem, ok? Vai acontecer. Tinham que ser os franceses a aceitarem-se mesmo. Eles não sabem que no Japão não se podem sentar. No Japão tens que estar sempre de pé. Cheguei aqui ao Konkai Komyoji Temple e está vazio. E estas folhagens já passado do verde para o vermelho. E como degradê é tão lindo. E aqui esta ponte lindíssima. Estão ali a ver umas obras. E ali daquele lado é um cemitério. E o Google Maps está a dizer-me para eu ir por aqui. Quando andei a ver casas, uma das casas era mais barata, porque eles são super supersticiosos. E geralmente as casas que estão viradas para o cemitério são mais baratas. Fiquei tipo,
transporte ter uma casa virada para o cemitério. Os cemitérios aqui são muito mais bonitos do que os cemitérios em Portugal, portanto, I wouldn't mind. Olhem para a água deste rio. Vocês conseguem ver o fundo perfeitamente. Aí é para a minha terceira paragem do dia, antes do almoço, que se chama Eikando Temple, se não me engano. O último sítio onde eu passei foi só aquela parte ali que eu vos mostrei, completamente gratuita, vazia, não tinha ninguém. E agora vamos ver como é que está este templo aqui. Eu acho que este aqui vai ser um bocadinho maior e, se não me engano, eu na verdade não sei bem onde é que estou a ir. Eu sei que marquei este sítio para hoje, marquei na minha agenda para ir hoje. No entanto, não me lembro bem o que é. Mas já, bora lá. €3,40. Depois de subir a escadaria, telhados, é o que vemos. Telhados e mais telhados. Tive que me descalçar, deixar os sapatinhos ali, na entrada. Está na hora de ir agora almoçar. Estou tão cansada, as minhas costas doem-me tanto. Estou de gente sentar-me por um bocadinho e relaxar. Estou aqui na paragem à espera do autocarro. Vou almoçar na estação. Assim, depois é só pegar as malas e ir para o hostel fazer o check-in. Eu já estou aqui na estação. Deixem-me dormir no autocarro. Uma siesta. Meu Deus, malta, olhem a quantidade de pessoas que estão aqui para apanhar autocarros agora. Quando eu apanhei esta manhã estava praticamente vazio. Sentei-me aqui nesta esplanada. É um restaurante chinês. This is my food. Esta hoje é dos melhores fried rice que eu já comi. Vou pegar nas minhas coisinhas, vou buscar a minha mala e depois vou andando para o hostel e ao passo eles me deixarem deixar. Se eles me permitirem deixar logo as cenas, fixe. Se não, fica a fazer tempo no hostel. Tive uma ideia melhor. Vou até lá acima, fazer tempo e depois logo vou buscar a mala. Estou com medo. Aquilo tem muito maior do que aquilo que eu estava à espera. Saí da torre e está a acontecer uma manifestação qualquer aqui na rua. Basicamente
Os outros estão a dizer stop ao racismo e estes estão com bandeira do Japão, portanto eu acredito que eles estejam tipo uns contra os outros. Oh shit. Oh shit. É o que eu estava a dizer. Basicamente esta mana aqui foi com o panfleto do outro lado. Então basicamente a dizer ela para se ir embora. Porque está a arranjar conflitos com os deste lado. Cheguei. Please select the action. Mais uma vez deixei-me dormir no autocarro. Isto são a loja de doces das crianças. De tudo doces. O hostel fica já aqui. Oh yeah. Quarto andar. Tive que pagar para a toalha 200 ien, não é muito. Visiting Kyoto for the first time, and there is this festival. I don't know if you heard. It's a Halloween festival called Yokai Festival. It's Japanese. Tenho mesmo de comprar outras meias. Portanto, é ali que eu vou agora. Está mesmo muita gente em Kyoto. Basicamente uma rua de lojinhas e comida. Se quiserem comprar sapatos, esta é a loja, malta. Os sapatos aqui são tão mais baratos do que em Portugal. Estas aqui custam cerca de 60 euros. I don't know. É super diferente daquilo que eu costumo comprar. Pronto, acabei por gastar o meu dinheiro nos ténis, mas os meus ténis pretos que eu trouxe para o Japão já estavam com as solas todas descoladas, têm aqui fora. E os únicos ténis pretos que eu tenho são umas Vans e aquelas Vans são altamente desconfortáveis. E então, eventualmente ia acontecer. Eu vim a Daiso e encontrei estas slippers. Fiquei sem bateria. Cheguei há bocado ao hostel, tomei banho, segui o cabelo. E agora estou aqui a preparar a roupa para amanhã. Amanhã às 5 da manhã, que é estar fora do